Será que aquele pequeno comprimido branco que tem na sua caixa de medicamentos é de fato o seu amigo? Imagine a cena. Todas as manhãs, milhões de pessoas em todo o mundo, talvez o seu vizinho, talvez os seus pais, ou até mesmo o senhor ou a senhora, tomam um pequeno comprimido de aspirina com um copo de água. Fazem-no com a certeza absoluta de que estão a prolongar a vida e a proteger o coração. Mas, e se eu lhe disser que para uma grande parte dessas pessoas, este hábito não passa de um jogo de roleta russa? Nos últimos anos, o mundo da medicina foi abalado por novos dados, estudos que nos obrigam a repensar tudo o que sabíamos sobre a aspirina para o coração. Hoje, vamos desvendar toda a verdade. Vamos perceber para quem este comprimido é um verdadeiro salva-vidas e quem ele pode estar a prejudicar, devagarinho e sem que se aperceba. Prepare-se, porque alguns factos podem chocá-lo e vão levá-lo a querer ir verificar o que tem na sua caixa de medicamentos, agora mesmo. Mas antes de passarmos aos factos mais surpreendentes, vamos primeiro perceber o que é este medicamento. A aspirina, ou ácido acetil salicílico, é um verdadeiro veterano da farmacologia. A sua história remonta à casca de salgueiro, que era mastigada pelos antigos gregos para aliviar as dores. Mas na forma que conhecemos hoje, a aspirina apareceu no final do século XIX, cortesia da empresa Bayer. Inicialmente, era apenas um analgésico e antipirético, um simples medicamento para a dor e para a febre. No entanto, a meio do século XX, os médicos repararam num efeito secundário surpreendente. Os pacientes que tomavam aspirina tinham menos ataques cardíacos. Esta descoberta transformou um medicamento barato no padrão de ouro da prevenção cardiovascular. Parecia que tínhamos encontrado a cura milagrosa, a panaceia. Mas, como é comum na medicina, esta medalha tem um reverso, uma face oculta sobre a qual, durante muito tempo, se preferiu falar apenas em voz baixa. Para compreender a gravidade do problema, precisamos de entender o seu mecanismo, mas prometo que o faremos de forma simples e sem termos técnicos complicados. Vamos imaginar que os nossos vasos sanguíneos são uma autoestrada sempre cheia, e as plaquetas, aquelas células do sangue, são as nossas pequenas equipas de reparação. A função delas é tapar qualquer buraco de imediato. Se por acaso se cortar, as plaquetas voam para o local do acidente, agarram-se umas às outras e formam uma espécie de remendo ou coágulo. Isto evita que percamos sangue. A aspirina, por sua vez, funciona como um óleo especial que lubrifica estas equipas de reparação. Torna as plaquetas menos pegajosas. Elas deslizam umas pelas outras e não se conseguem agarrar com tanta facilidade. Para alguém com risco de infarte, onde um coágulo pode bloquear o fluxo de sangue para o coração, isto é uma salvação. A aspirina impede que se forme um engarrafamento na nossa autoestrada. Mas, imaginem o que acontece se estas equipas de reparação pararem de trabalhar completamente. Qualquer risco, mesmo microscópico, dentro do vaso sanguíneo, pode transformar-se num grande problema que o corpo simplesmente não consegue resolver sozinho. É aqui que reside o problema principal, e é sobre isto que vamos falar a seguir. Agora, vamos falar daquela divisão crucial que toda a gente, especialmente nós, deve guardar na memória para sempre. Na medicina, temos dois termos: a prevenção primária e a prevenção secundária. Pode soar um bocado técnico, mas acreditem, é informação vital. O que é a prevenção secundária? É para quem, infelizmente, já sofreu um ataque cardíaco, um AVC, um acidente vascular cerebral, ou para quem já tem um stent colocado ou fez uma cirurgia ao coração. Nestes casos, a doença já se manifestou. O inimigo já está instalado. Aqui, a utilidade da aspirina é indiscutível. Ela serve para evitar uma nova catástrofe. O risco de morrer num segundo infarte é muito, muito maior do que qualquer risco de efeito secundário do comprimido. Neste ponto, os médicos são unânimes.
é obrigatório tomar. Mas depois, temos a prevenção primária. Esta aplica-se a si. Está completamente saudável. Nunca teve problemas cardíacos, mas toma a aspirina por precaução, só porque o seu avô fazia isso ou porque a vizinha aconselhou. E é precisamente neste ponto que a ciência deu uma volta de 180 graus. Estudos recentes demonstraram que, para pessoas saudáveis, os riscos de tomar aspirina frequentemente superam qualquer benefício que ela possa trazer. Olhemos para um verdadeiro ponto de viragem. Em 2022, um influente painel americano focado na prevenção de doenças lançou novas diretrizes que caíram como uma bomba, um verdadeiro trovão em céu azul. A mensagem era clara: pessoas com mais de 60 anos não devem iniciar o tratamento com aspirina para a prevenção primária de problemas cardíacos e vasculares. Pensem bem nisto. Antes, a prática era quase automática. Mal se atingia uma certa idade, o medicamento era logo prescrito. Mas agora, os especialistas dizem um não categórico. Qual é a razão? É que a estatística é implacável. O número de ataques cardíacos evitados em idosos saudáveis revelou-se insignificante quando comparado com a quantidade de hemorragias internas graves provocadas pelo uso do medicamento. É o equivalente a tentar evitar um incêndio e acabar por causar mais estragos na casa do que o próprio fogo que, no fundo, talvez nem chegasse a deflagrar. E o que é que acontece às pessoas de meia idade? A faixa etária entre os 40 e os 59 anos de idade entra na chamada zona cinzenta. Aqui, a máxima dos médicos é: tudo é altamente individual. Se já passou dos 40 e está a pensar em começar a tomar aspirina para proteger o coração, não pode simplesmente ir à farmácia e comprá-la. Essa decisão tem de ser tomada com a calculadora de riscos na mão. O seu médico tem de avaliar o seu nível de colesterol, a tensão arterial, a existência de diabetes, se fuma ou não, e o seu historial familiar. Se o risco de ter um infarte nos próximos 10 anos for superior a 10%, só nessa altura, e só nessa altura, é que o médico poderá considerar prescrever a aspirina. Mas mesmo nestes casos, é sempre um ato de equilíbrio, um caminhar na corda bamba. Para esta faixa etária, o benefício de tomar aspirina para a prevenção primária é considerado pequeno ou residual. Ou seja, o paciente vai tomar comprimidos todos os dias, durante anos, e o seu ganho de saúde será mínimo, enquanto o risco de hemorragia não desaparece. Mas vamos falar do grande inimigo que estamos, sem querer, a alimentar com a aspirina. Estou a falar das hemorragias gastrointestinais. O nosso estômago é um ambiente muito agressivo, cheio de ácido. As suas paredes estão protegidas por uma camada especial, cuja produção é controlada por enzimas específicas. A aspirina, enquanto bloqueia as plaquetas para afinar o sangue, acaba por bloquear também estas enzimas protetoras. O resultado é que a mucosa do estômago fica desprotegida contra o seu próprio ácido. Pense nisto. É como se tirasse o colete à prova de bala antes de ir para a guerra. Com o tempo, podem formar-se erosões e úlceras nas paredes do estômago. O mais preocupante é que estas úlceras podem ser silenciosas. Não sente dor, nem tem azia. O primeiro sintoma pode ser um cansaço súbito, ou, o que é muito pior, vômito com aspecto de borra de café, ou fezes pretas. Isto são sinais de que a hemorragia já é grave e massiva. Para as pessoas mais velhas, esta situação pode ser fatal. Mas o estômago não é o único alvo. Há uma ameaça bem mais assustadora, ainda que seja menos comum. Estou a falar do AVC hemorrágico. Estamos habituados a pensar que a aspirina nos protege contra o AVC. E é verdade. Mas só nos protege do AVC isquêmico, que é quando um coágulo bloqueia um vaso sanguíneo no cérebro. A aspirina impede que esse coágulo se forme. Contudo, existe um segundo tipo de AVC, o hemorrágico. É quando um vaso sanguíneo no cérebro rebenta e ocorre uma hemorragia. Se estiver a tomar aspirina, o seu sangue tem dificuldade em coagular. E se o vaso rebentar,
Por exemplo, devido a um pico de tensão arterial, será incrivelmente difícil para o organismo estancar essa hemorragia. O sangue vai simplesmente inundar os tecidos cerebrais. O resultado é um paradoxo. Ao tentarmos proteger-nos de um tipo de AVC, aumentamos, mesmo que de forma ligeira, o risco do outro tipo, o que é mais mortal. Muitos de vocês devem estar a pensar: mas eu compro a aspirina cardio, aquela que tem uma capa protetora. Ela só se dissolve no intestino, por isso é que é segura para o estômago. Pois bem, este é um dos mitos mais persistentes da atualidade. Os especialistas de marketing fizeram um excelente trabalho ao criar esta ilusão de segurança. Sim, é verdade que essa cobertura entérica protege o estômago do contato direto com o ácido do comprimido. No entanto, lembrem-se do mecanismo de ação que mencionamos há pouco. A aspirina é absorvida pela corrente sanguínea e atua de forma sistêmica, ou seja, em todo o organismo. Ela suprime a produção das prostaglandinas protetoras, e isso inclui o estômago. Ou seja, não importa onde o comprimido se dissolveu, o dano à camada protetora do estômago é feito através do sangue. Estudos que envolveram milhares de pacientes demonstraram que não existe uma diferença significativa na frequência de hemorragias entre a aspirina comum e a aspirina com revestimento. Por isso, não se deixe enganar pela embalagem bonita ou pelas promessas do marketing. Há outro ponto crucial que devemos ter em conta: a dosagem. Nos Estados Unidos e na Europa, o que é considerado standard é a chamada aspirina infantil, com 81 miligramas. Nas nossas regiões, é mais comum encontrar dosagens de 50, 75 ou 100 miligramas. E aqui aplica-se a regra: mais não significa melhor. Para o efeito preventivo, basta uma dose mínima para inibir as plaquetas. Aumentar a dose para 325 ou 500 miligramas, o que corresponde a um comprimido normal para dor de cabeça, não melhora a proteção do coração, mas aumenta drasticamente o risco de hemorragias. Se está a tomar aspirina para o coração, certifique-se que é mesmo o medicamento de baixa dosagem. Tomar meio comprimido da aspirina comum é má ideia, porque nunca conseguirá partir a dose certa de forma precisa, e essa dosagem será incerta e vai variar todos os dias. Mas e se estiver a tomar analgésicos para a artrite ou dores nas costas? Neste caso, surge um perigoso conflito de ação. Os medicamentos como o ibuprofeno ou o naproxeno pertencem ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, tal como a aspirina. Ao ingerir ibuprofeno, este pode ocupar o receptor na plaqueta que estava destinado ao ácido acetilsalicílico. Consequentemente, quando a aspirina chegar finalmente ao seu alvo, esse local estará ocupado e o medicamento simplesmente não fará efeito. O seu coração fica, assim, desprotegido. Caso lhe seja estritamente necessário tomar um analgésico, os médicos recomendam que o faça, no mínimo, 2 horas depois de ter tomado a aspirina. Contudo, o ideal é sempre discutir o seu regime de alívio da dor com o seu médico assistente, especialmente se for um doente cardiovascular. Assim, garante que não estará a neutralizar o efeito de uma medicação fundamental para a sua vida. Vamos abordar o tema do álcool. Mas afinal, o que é que ele tem a ver com isto? A verdade é que a combinação de aspirina e álcool é um verdadeiro cocktail Molotov para o seu estômago. O álcool, por si só, já irrita a mucosa gástrica, aquela camada protetora do estômago. E a aspirina, como sabemos, tira-lhe a sua proteção natural e aumenta a propensão a sangrar. Se consome álcool regularmente, mesmo que em quantidades moderadas, e ao mesmo tempo toma aspirina, o risco de sofrer uma hemorragia gástrica dispara. Mais do que isso, há estudos que indicam que o álcool pode prolongar o tempo necessário para o sangue coagular. Isto significa que, se houver um corte ou uma úlcera, o sangramento dura muito mais tempo. Por isso, o hábito de acompanhar o jantar com um copo de vinho, depois de ter tomado a sua aspirina matinal, deve ser seriamente reconsiderado. É fundamental que procure aconselhamento
e faça uma avaliação com o seu médico ou um gastroenterologista. Há um fenômeno que pouca gente conhece ou de que pouco se fala: a resistência à aspirina. Imagine o seguinte: o paciente toma os seus comprimidos rigorosamente, aguenta os possíveis efeitos secundários e, no entanto, eles simplesmente não fazem efeito. Segundo vários dados, entre 10 a 30% dos pacientes podem ser insensíveis à ação da aspirina. As suas plaquetas continuam a agregar-se, ignorando o medicamento. Isto pode estar relacionado com a genética, com a diabetes ou com o excesso de peso. Esta situação cria um cenário onde a pessoa vive com uma falsa sensação de segurança. Os médicos costumam desconfiar disto se o paciente tiver uma trombose repetida, mesmo estando a tomar o medicamento. Nesses casos, a aspirina é substituída por outros fármacos antiagregantes, mas, sem exames específicos, é praticamente impossível saber desta condição de antemão. A hipertensão ou a tensão arterial alta é um assunto à parte e muito perigoso quando falamos do consumo de aspirina. Se a sua tensão estiver mal controlada, ou seja, se os valores no aparelho andarem regularmente acima dos 140 ou 150, tomar aspirina é como estar a brincar com o fogo. A tensão alta, por si só, já cria uma enorme pressão nas paredes dos vasos sanguíneos, especialmente na sua cabeça. Se a isto juntarmos o sangue mais diluído, o risco de AVC hemorrágico, aquele de que já falamos, dispara. A regra de ouro dos cardiologistas é clara. Primeiro, estabilize a sua tensão, e só depois, se for estritamente necessário, é que deve sequer considerar a prescrição de aspirina. Tomá-la com a tensão arterial alta e sem controlo médico é categoricamente proibido. E no que diz respeito às pessoas com diabetes? Antigamente, muitos pensavam que ter diabetes era quase um passaporte garantido para começar a tomar aspirina, uma vez que o risco de problemas cardiovasculares nestes pacientes é maior. No entanto, estudos recentes, como o ASCEND, apresentaram resultados mistos. É verdade que a aspirina diminuía o risco de incidentes vasculares graves em diabéticos, mas, em simultâneo, aumentava significativamente o risco de hemorragias maiores. A conclusão dos investigadores foi categórica. A prescrição de rotina de aspirina a todos os diabéticos já não é aconselhada. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Se a pessoa com diabetes não tiver doenças cardíacas diagnosticadas, os potenciais riscos podem ultrapassar os benefícios. Este é mais um exemplo claro de como a medicina está a abandonar as recomendações generalizadas, avançando para uma abordagem muito mais personalizada. Vamos falar sobre as mulheres. Durante muito tempo, todos os estudos sobre a aspirina foram feitos principalmente em homens. Partia-se do princípio que o coração da mulher funcionava da mesma forma. No entanto, descobriu-se que existem nuances. Nas mulheres, a aspirina funciona melhor na prevenção do AVC isquêmico, enquanto nos homens é mais eficaz na prevenção do infarte do miocárdio. Isto está relacionado com as especificidades do fundo hormonal e da estrutura dos vasos sanguíneos. Mas os riscos de hemorragias são também muitas vezes superiores nas mulheres, principalmente na idade mais avançada. O organismo feminino é mais frágil na reação aos antiagregantes plaquetários. Por isso, as mulheres, sobretudo aquelas com mais de 65 anos, devem ter o dobro do cuidado ao decidir iniciar a toma deste medicamento sem razões médicas sólidas. Há ainda outro risco que costuma passar despercebido: o tal efeito de ricochete ou efeito de ressaca. Muitas pessoas decidem deixar de tomar a aspirina de repente. Pensam: ai, já estou farto disto, esqueço-me sempre, e a barriga também me anda a doer. E cortam o tratamento de um dia para o outro. Isto é um erro terrível. Quando se tira de repente o travão que controlava essas plaquetas, o corpo pode ter uma reação exagerada. As plaquetas ficam mais pegajosas, mais até do que estavam antes de começar a tomar o medicamento.
Isto aumenta temporariamente o risco de ter um coágulo ou uma trombose nas primeiras semanas após a paragem. Se decidir parar de tomar a aspirina, tem mesmo de ser feito de forma lenta, progressiva e obrigatória, sempre com o acompanhamento do seu médico. Pode ser que precise de mudar temporariamente para outro remédio, ou de ir diminuindo a frequência do tratamento devagarinho. E o que devemos fazer antes de ir ao dentista ou de realizar uma cirurgia programada? Esta é uma dúvida muito comum. Antigamente, os cirurgiões exigiam que os pacientes suspendessem a toma de aspirina uma semana antes de qualquer intervenção. No entanto, hoje em dia, esta tática mudou. Para procedimentos menores, como a extração de um dente ou uma cirurgia às cataratas, a suspensão da aspirina nem sempre é exigida. Isto acontece porque o risco de trombose, a formação de coágulos, causado pela interrupção do medicamento, pode ser muito pior do que um pequeno sangramento, que é facilmente controlado no local da intervenção. Contudo, para cirurgias de grande porte, como as que envolvem o abdômen ou o cérebro, a suspensão é obrigatória. Nesses casos, a decisão deve ser sempre tomada pelo cirurgião em conjunto com o cardiologista. Mas é fundamental que nunca esconda do seu médico que está a tomar aspirina, mesmo que a dose pareça insignificante. Esta informação pode salvar a sua vida na mesa de operações. É uma pergunta frequente. Será que consigo substituir a aspirina por algo mais natural? As pessoas procuram alternativas em suplementos de ômega 3, curcuma, alho, ou apenas bebendo muita água. Mas sejamos francos. A hidratação é fantástica, e o sangue espesso causado pela desidratação é algo a evitar. No entanto, nem a água, nem o óleo de peixe, nem o alho possuem uma ação antiagregante plaquetária comprovada que seja comparável à da aspirina. Eles não conseguem desligar a agregação das plaquetas da forma como a farmacologia o faz. Confiar nos suplementos alimentares como substitutos plenos da medicação, especialmente para quem tem um alto risco de infarte, é um auto-engano que pode sair muito caro. Os remédios naturais são excelentes para o bem-estar geral, mas não são a ferramenta certa para bloquear coágulos numa situação crítica. Temos de abordar a combinação de medicamentos conhecida como terapia antiagregante plaquetária dupla. Isto é quando se receita a aspirina em conjunto com outro medicamento, como por exemplo, o clopidogrel. É uma combinação poderosíssima para afinar o sangue, causando um impacto forte na coagulação sanguínea. Geralmente, este esquema é prescrito por 1 ano após a colocação de um stent. Neste período, o paciente fica, literalmente, de cristal. Qualquer contusão transforma-se num hematoma enorme, e qualquer corte leva a uma hemorragia prolongada. O controle médico deve ser máximo e constante. A interrupção de um dos medicamentos, sem consentimento médico, pode causar trombose imediata do stent e morte. Uma sobredosagem, por outro lado, pode levar a uma hemorragia fatal. Isto representa a alta complexidade da cardiologia, onde qualquer autogestão ou alteração por conta própria é absolutamente inadmissível. Fica aqui um facto curioso sobre a gota que precisa de saber. Quem sofre desta doença deve ter em atenção que a aspirina, mesmo em doses muito baixas, dificulta a eliminação do ácido úrico pelos rins. Esta situação pode levar a uma crise de gota ou agravar o quadro da doença. Isto cria um verdadeiro ciclo vicioso. Cuidamos do coração, mas ao mesmo tempo sacrificamos as articulações. Nestes casos, os médicos precisam de procurar alternativas ou de selecionar a terapia com muito cuidado, monitorizando de perto os níveis de ácido úrico. Isto demonstra, mais uma vez, que no nosso corpo está tudo interligado, e não existe tratamento isolado para um único órgão sem que isso tenha impacto nos outros. Portanto, vamos resumir tudo isto num pequeno checklist. A aspirina não é uma vitamina, nem um simples suplemento para o chá. É um medicamento sério com uma ação sistêmica muito poderosa. Se já teve um infarte,
um AVC, ou se tem um stent, a aspirina é sua aliada, e os benefícios superam claramente os riscos. Mas se está saudável e apenas tem medo de ter problemas cardíacos, a probabilidade de a aspirina lhe fazer mal é maior do que a de o salvar. Erosões no estômago, hemorragias internas ocultas e o risco de um AVC hemorrágico. Este é o preço real de uma prevenção desnecessária. A medicina está sempre a evoluir. O que era verdade há 10 anos pode hoje ser considerado um erro. A sua saúde está nas suas mãos e no conhecimento que agora possui. Toda esta informação leva-nos a uma conclusão simples, mas incrivelmente importante. A era do uso descontrolado de aspirina para a saúde chegou oficialmente ao fim. Percebemos que este pequeno comprimido tem o poder tanto de salvar uma vida, como de causar uma tragédia grave, caso seja usado de forma incorreta. O ponto de viragem na medicina já chegou, e os novos protocolos de 2022 são a prova disso. A ideia principal que deve reter deste vídeo é: não tome aspirina por iniciativa própria. Se a toma há muito tempo, não pare de tomar abruptamente. Em vez disso, marque uma consulta com um cardiologista e faça a pergunta: será que ainda preciso disto, tendo em conta os novos dados? É possível que esta consulta o salve de uma úlcera ou de um AVC. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se esta informação lhe foi útil e, quem sabe, lhe abriu os olhos para hábitos antigos, deixe o seu gosto ou like. Isso ajudará o vídeo a chegar a quem mais precisa dele neste momento. Inscreva-se no canal para conseguir entender melhor a medicina livre de mitos. E deixe um comentário e diga-nos: usa ou algum familiar usa aspirina para prevenção e já discutiu os riscos com o seu médico? Vamos conversar sobre isso aqui embaixo.